porque ele pagou um dia de salário para aquele que chegou por último. Eu que cheguei primeiro, estou desde o primeiro horário da manhã até agora, então vou receber 12 vezes mais. E quando chegou na vez deles, eles receberam o mesmo tanto que aquele que chegou por último. E eles ficaram inconformados. Ficando inconformado, dizendo assim, mas eu achando que receber tanto, recebi a mesma coisa do que aquele. E colocou a justiça humana sobre a justiça do Senhor da vinha. Ou seja, do pensamento de uma lei, que aqui Jesus está falando diretamente para um grupo de pessoas, e elas não mudam se nós trazermos para a questão da inveja, né? Porque aqui tem uma olhar de inveja junto. Quando Saul tinha inveja de Davi, quando a mulher de Jó olhava para ele e julgava também, quando os amigos perto de Jó também o julgavam, e quantos vinham com inveja sobre os outros, Jesus aqui é uma pessoa que despertava inveja. E o Senhor da vinha, porque foi justo com aqueles outros, dizendo, eu vou ser justo com vocês. Aqueles que achavam que iam ganhar mais se sentiram injustiçados e julgaram um ato daquele que tinha o dinheiro, daquele que tinha a terra e daquele que chamou para cumprir uma missão. E aí Jesus, no caso, que configurando o Senhor da vinha, aos olhos de vocês, vocês acham que eu estou cometendo injustiça. E por acaso, aos olhos de vocês, a minha atitude de ser bom para com estes é mal aos seus olhos, porque vocês são pessoas de coração mau. E o outro fato, que ainda tem aí dentro desse contexto, quando a menção de falar, eu pago aquilo que é meu, não é estou tirando de ti. Aquilo que eu disse que eu ia te dar, tu está recebendo. Não está recebendo mais e nem menos. Só que eu tentei para os outros dar aquilo que você também está recebendo. No sentido do reino dos céus, aquele que começou desde o início, por exemplo, lá atrás. Desde o tempo que eu me conheço por gente, eu ouvi a voz, entendi o Evangelho, caminho dia e noite, meditando, orando, me consagrando, louvando, orando, buscando, ajudando, compartilhando, sendo fiel. E daí passa um período da existência deste, tem uma pessoa de meia idade, que até então não tinha escutado, se escutou, menosprezou, daí com um pouco ele escuta a voz e entra, entende a voz, essa voz é do bom pastor, e ele entra para meditar, para orar, para se consagrar, para amar, para perdoar, para reconciliar, do mesmo plano do outro. E lá na frente, nós temos pessoas que já estão convalescendo, que estão no leito da morte, que estão no fim dessa existência, e chega alguém e chama também eles, por uma palavra, por um gesto de amor, por um abraço, por uma maneira de expressar Jesus até ela, e ela recebe, ela aceita, ela entende, e ela é acolhida, e daí abre-se as portas celestiais para entrar o primeiro que ouviu, o intermediário e o último. E o céu é para todos esses que entenderam o chamado.
Porque a justiça ela é uma só. Ela não muda de plano. Ela não é mais e nem menos. Ela é retilínea. Ela é uma coisa divina, espiritual, de grande valor. E que os homens que estavam ali, na sua natureza mundana, pecadora, levando a consideração deles que deveriam receber mais, porque estavam desde o início. Permaneça até o fim, você que foi chamado no início entendeu a voz. Você que no meio da caminhada ouviu a voz, vai daqui para frente até o fim desta missão. E aquele lá no último suspiro, estava terminando a luz do dia, que é a luz da vida dele, ele ouve a voz, recebe a graça e entra também para este reino. E lá dentro não tem diferença nem para A, nem para B, nem para branco, nem para preto, nem para amarelo, nem para rico, nem para pobre, mas todos aqueles que entenderam a voz, e a justiça é plena nos corações dos homens. Não tem mais e nem menos. Essa mensagem vem no coração deste que estavam escutando a parábola e desses personagens que estão inseridos nessa parábola, mas mais para aqueles que estavam ouvindo aquela história, que replicavam entre si nos seus corações, que estavam cumprindo um rito mosaico, uma lei, uma determinação, que estavam seguindo a Moisés, achando que eles se auto-justificavam por aquilo que faziam, que já estava garantido tudo aquilo que eles tinham, e que aqueles que estavam no caminho, que não eram judeus, e que não confessavam que Moisés era um grande líder, mas que agora estava se entregando a Cristo, despertava inveja nestes, porque aqueles não mereciam receber um reino que estava preparado somente para um povo que tinha sido chamado, escolhido, e que eles tinham um sacerdócio, que eles tinham um templo, e que eles tinham um horário, e que eles faziam as suas festas anuais e semanais a cada 7 anos, e tinham suas libações, e cumpriam os seus rituais categoricamente, eram fiéis em cima deste plano determinado por uma lei mosaica.